Você já parou para pensar que o tema da sua redação pode literalmente ser a diferença entre a aprovação e o fica para a próxima? Pois é, e se tem um assunto que está cada vez mais presente nas provas e também nas manchetes, é violência doméstica e feminicídio. Mas calma, antes de você começar a suar frio, só de imaginar a folha de redação na sua frente. Respira fundo, que hoje vamos te mostrar como transformar esse tema pesado em uma redação estruturada. Crítica com repertório inteligente e, claro, com a sua cara. Já pensou você explicando esse tema com a mesma clareza que explica um meme no grupo da escola? Porque sim, é possível. E a gente vai te provar isso com humor leve, comparações com a sua rotina e aquele toque estratégico que o Enem adora. Então senta aí, abre o caderno, ou só presta atenção, porque esse vídeo é conteúdo puro e vai fazer diferença no seu resultado. O primeiro passo para dominar qualquer tema de redação é entender o que está por trás dele. Violência doméstica e feminicídio não são assuntos de agora, mas ganharam um destaque enorme nos últimos anos e não por um bom motivo. É só olhar os noticiários ou dar scroll no feed que você vai encontrar algum caso absurdo, uma história revoltante e, principalmente, dados alarmantes. Isso já é um baita sinal de que o tema é socialmente relevante e se tem uma coisa que a banca do Enem adora, é isso, relevância social. Agora pensa comigo, enquanto você está aí organizando o seu planner da semana ou ensaiando uma desculpa para o professor por não ter feito o exercício, tem gente que está literalmente tentando sobreviver dentro da própria casa. O ambiente que deveria ser seguro virou um campo de medo. É como se o lar, que para você é onde você recarrega as energias depois da aula, fosse uma prisão para quem sofre violência doméstica. E quando falamos em feminicídio, a parada é ainda mais grave. Não é só violência, é o assassinato de uma mulher pelo simples fato de ela ser mulher. Sim, parece absurdo. E é, mas é real. O termo feminicídio foi incluído no Código Penal em 2015, e isso já é uma informação poderosa para a sua redação. Você pode usar isso como repertório jurídico, que é sempre bem visto pela banca. Então agora vamos trazer isso para o seu cotidiano. Imagina que você está jogando um jogo onde você é eliminado simplesmente por existir, sem chance de defesa, sem lógica, sem razão. É isso que o feminicídio representa. E esse tipo de analogia pode ser uma virada na sua introdução. Além de criar conexão com o corretor, mostra que você tem domínio sobre o tema. Gatilho de atenção ativado. Agora que você já entendeu o problema, vamos pensar juntos. Por que isso ainda acontece? A resposta não é simples, mas a gente pode quebrar em partes. Machismo estrutural, falta de políticas públicas efetivas, baixo índice de denúncias, naturalização da violência. Dá até para fazer um paralelo com aquela aula de matemática que você simplesmente não entende. Ninguém te explicou direito. Os exemplos não fazem sentido, e no final, você só aceita nota ruim. Mas diferente da nota, que você pode recuperar, uma vida não volta. E essa comparação serve para ilustrar o quão urgente é mudar esse cenário. Então, quando você estiver elaborando seu parágrafo de desenvolvimento, foca nisso. Mostrar causas com clareza, como quem está explicando a treta de uma série para os amigos, só que com embasamento e seriedade. E já que estamos falando de embasamento, vamos aos repertórios que vão te fazer brilhar. A Lei Maria da Penha de 2006 é obrigatória nesse tema. Cita com propriedade, explica o que ela garante e por que muitas vezes ela não é suficiente. Se quiser dar um passo além, menciona a filósofa Simone de Beauvoir com sua famosa frase "Ninguém nasce mulher, torna-se mulher", para mostrar como o papel feminino foi historicamente construído de forma desigual. Outro exemplo massa é o documentário Silêncio das Inocentes, da Globoplay, que traz histórias reais de vítimas, e pode ser citado como repertório sociocultural. E se quiser surpreender, traz a música Maria da Vila Matilde, da Elza Soares, como referência artística. Lembrando que tudo isso tem que estar encaixado de forma natural, nada de despejar, como uma lista de supermercado. O segredo é integrar como quem puxa um assunto numa conversa inteligente. Vamos agora para o modelo de estrutura ideal, que você pode usar tanto para o Enem quanto para qualquer vestibular. Na introdução, apresente o tema com contextualização e uma problematização clara. No primeiro parágrafo de desenvolvimento, fale das causas: desigualdade de gênero, impunidade, educação sexista, entre outros. No segundo parágrafo, foque nas consequências: perpetuação da violência, traumas psicológicos,
mortes evitáveis, impacto social. Finalize com a proposta de intervenção, que é onde muitos escorregam. Aqui, pense como se fosse planejar uma campanha dentro da sua escola. Quem faz, o que faz, como faz, com que finalidade. Exemplo: o Ministério da Educação pode promover campanhas de conscientização nas escolas, usando linguagem acessível e com participação de ONGs governamentais especializadas, a fim de prevenir comportamentos abusivos desde cedo. Percebe como a proposta é clara e objetiva? E se você quiser garantir ainda mais pontos, use o que a gente chama de gatilhos linguísticos ao longo do texto. Frases como "é preciso refletir sobre", diante disso, observa-se que, nesse contexto, e é fundamental, ajudam a organizar a argumentação e mostram domínio da norma culta, mas sem exagerar. Nada de parecer um robô que decorou frases prontas. O ideal é equilibrar o texto autoral, linguagem formal e conectivos que ajudem o corretor a entender seu raciocínio. Aliás, falando em corretor, pensa nele como aquele professor que já está corrigindo a 30ª redação da noite. Se a sua for fácil de entender, bem organizada e com repertório diferenciado, ele vai sorrir. E isso pode significar o tão sonhado 1000. Outro ponto importante é trazer o assunto para a realidade da sua geração. Fala de como o TikTok pode ser usado para denunciar abusos, como influenciadores estão usando suas plataformas para dar voz às vítimas, ou como séries como Made e Big Little Lies estão abrindo os olhos de muita gente para o tema. Isso mostra que você não só conhece o conteúdo, mas também está atento ao mundo ao seu redor. E é justamente esse tipo de consciência crítica que faz a diferença em uma redação. Você não precisa ser especialista em direito ou sociologia, precisa ser um aluno que enxerga além do que o livro traz, que questiona, que propõe e que transforma. E tudo isso pode e deve estar na sua redação. Agora que você já entendeu como desenvolver a estrutura ideal, chegou o momento de dar atenção a algo que muitos ignoram, mas que é fundamental: o impacto emocional e a conexão direta com o aluno. Você precisa destacar, sendo aquela pessoa que traz argumentos sólidos, que consegue construir uma crítica social forte, com base na realidade, nos dados e na empatia. Isso é o que a banca do Enem espera. Não um aluno decorador, mas alguém que pensa, que questiona, que tem voz. E, vamos combinar, com um tema como esse, se a sua redação não causar impacto, ela vai ser só mais uma folha no meio da pilha. Por isso, escreva como quem quer provocar reflexão, como quem quer que o corretor pare por um segundo e diga: essa aqui entendeu o recado. E para dar aquele toque final no seu texto, você pode ainda explorar elementos filosóficos e sociológicos. Cita o Pierre Bourdieu para falar sobre a reprodução da violência por meio da cultura machista. Puxa Hannah Arendt para refletir sobre a banalidade do mal e como o silêncio diante da violência é cúmplice do agressor. E se quiser jogar pesado, usa dados do Atlas da Violência, que mostram que mais de 70% das vítimas de feminicídio no Brasil são mulheres negras. Isso dá um viés interseccional ao seu texto, mostrando profundidade e consciência social. E esse é um diferencial que pode colocar a sua redação entre as melhores. Afinal, o Enem não mede só quem sabe escrever bem, mede quem sabe pensar o Brasil. Então anota aí o que a gente aprendeu. O tema é urgente. A abordagem tem que ser crítica. A estrutura precisa ser clara e objetiva. O repertório tem que ser relevante e a proposta de intervenção não pode ser genérica. Agora junta tudo isso, coloca sua voz e transforma a folha de redação num manifesto. Não um manifesto raivoso, mas firme, inteligente, porque o que a gente está formando aqui não é só aluno nota 1000, é cidadão. E pode ter certeza, quem entende isso não só passa na prova, passa pela vida com mais consciência e poder de transformação. E aí, bora treinar essa redação hoje? Se quiser, comenta aqui embaixo uma introdução que você escreveu e a gente te ajuda a melhorar. Esse canal é para isso, para te preparar para o Enem, mas também para te preparar para o mundo. Agora compartilha esse vídeo com aquele amigo que sempre diz: não sei o que escrever, porque hoje ele vai aprender.